A nossa vida, ela é repleta de surpresas. A nossa vida é repleta de dificuldades, de lutas, de vitórias, de cânticos e louvores. A nossa vida normalmente, o nosso quadro emocional, ele oscila. Ora estamos bem, rindo, falante, calado, cheio de pessoas, se sentindo só, distante de tudo. Ora, a nossa vida espiritual também. Às vezes estamos com fome de Deus, com sede de Deus. Estamos famintos. E outra hora estamos com fome. Outra hora estamos fartos. E outra hora de estômago vazio, porque não nos alimentamos. E aí eu pensei sobre algo de falar em cima deste tema. Eu pensei em marcas. E aí eu procurei saber no dicionário, né? Porque marcas são representações simbólicas. E aí eu pensando em representações simbólicas, quem aqui nunca caiu? Todos nós, quando criança, acredito que corremos, brincamos, tropeçamos. E normalmente nos machucamos e ali, sua mãe, seu pai, ou você vai no hospital se for uma coisa mais grave. Eu tenho uma aqui no joelho, é como se fosse um V, uma cicatriz. Foi curado, mas ali está uma marca. Ali está uma representação simbólica de uma circunstância vivencial, onde eu fiz talvez uma travessura juntamente com os meus irmãos, amigos, e ali me machuquei. Todas as vezes que eu olhar para essa marca, eu vou me recordar da situação. Então, marca é aquilo que nos faz relembrar algo imediatamente. É uma representação simbólica de uma situação vivenciada por você e por mim. E aí eu pensei numa marca preciosíssima para a sua vida e para a minha vida. Pensei nos cravos da cruz. Todas as vezes, a cruz ela tem uma simbologia, mas mais do que a cruz, ela é lembrada imediatamente pelos discípulos, principalmente por Tomé, quando diz assim: deixa eu ver as suas mãos. Porque Tomé queria ter certeza que ali estava a marca do Calvário. Ali estava a marca da crucificação. Ali estava a marca do homem que morreu, mas trouxe a vida para a humanidade. E muitas das vezes eu e você precisamos olhar para essas marcas, para não esquecer de onde nós viemos e para onde Deus nos levará. Muitas das vezes precisamos, para que nós não possamos deixar com que a soberba invada o nosso coração. Nós precisamos lembrar de onde nós saímos. Nós precisamos lembrar das nossas fraquezas. Porque a cruz nos faz forte. Porque a cruz nos liga a Deus. A cruz nos faz nos relacionar com o Pai. A cruz nos dá aquilo que nós mais precisamos, que é a certeza e a convicção e a garantia que Ele morreu para nos dar vida e vida eterna. E nós podemos nos regozijar por isso. E aí eu pensei em trabalhar 3 tópicos. Se Cristo já conquistou
tudo aquilo que eu preciso no Calvário. Se Cristo, através do seu ato salvífico, vai me dar a garantia da marca da promessa. A garantia e a certeza de que se eu morrer em Cristo, crendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família, eu terei a coroa da vida eterna. Então eu pensei em trabalhar 3 tópicos. Se a marca é uma cicatriz, é uma garantia, é uma certeza da ação de Deus, eu quero trabalhar 3 marcas que você vai levar hoje no seu coração. Que você, como filho de Deus e como filha, primeiro, que Deus deseja restituir sua esperança, que Deus sabe do que você precisa e que Deus sabe que você necessita de um milagre. E aí nós vamos trabalhar a palavra para você aprender 3 princípios baseados nessas marcas. Primeiro, quando eu leio essa passagem, eu lembro do contexto onde estava situado em Cafarnaum. Jesus chega no meio daquele barco, fica à beira. E eu penso que o contexto dessa história era um contexto onde Jesus já havia feito vários milagres. Jesus já havia passado por vários lugares. Jesus já havia operado maravilhas, curas, libertações, endemoniados tinham sido libertos pelo poder da palavra e pelo poder do sangue de Jesus, pela autoridade que havia na vida dele, da divindade revelada e do sumo sacerdócio, aquele que passava e curava e exortava e amava. Acredito que ele chegou neste lugar. Ali havia uma multidão que por onde também ele passou, tinha pessoas céticas, pessoas que eram incrédulas, que não acreditavam no milagre, que não acreditava que ele talvez teria poder para curar, e Jesus curava. Jesus, o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Jesus sabia, chegando no contexto da casa de Jairo, ele sabia do que Jairo precisava. Interessante que eu fui buscar, algumas pesquisas, diz que o pranto era algo simbólico, que eles pagavam até pessoas para fazer esse papel do pranteamento, do choro, e era algo, pago para fazer algo simbólico, era como se fosse um ritual. E Jesus, vendo aquele ritual do pranteamento, do choro, eu penso, que a analogia desse texto, eu busquei fazer uma comparação junto com de Lázaro. Interessante que quando Jesus chega em Betânia, e que ele ainda está fora da aldeia, que Marta vai diante dele, que Marta questiona se ele, estivesse ali, não teria acontecido isso, a morte do seu irmão. Depois, interessante que Marta, fala para Maria que Jesus também queria vê-la.
E ela vai ao encontro dele, ele ainda está do lado de fora, lá onde que Marta tinha se encontrado com ele. E diz que aqueles que pranteavam também ali na casa de Jairo, ou de Lázaro, quando vê que Maria sai, eles saem com ele, saem com ela, e ela vai em direção de Jesus e questiona a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido com meu irmão. Mas interessante foi ouvir, aqui no louvor, o agradecimento quando mesmo tudo dá errado. E eu acredito que quando ele diz que ele se volta para dentro de casa e ao chegar, ele diz que ele adora o Senhor. Ali está a diferença entre Maria e Marta. Mesmo as duas questionando a mesma coisa. Só que quando Maria vê Jesus, e que a segunda marca é que ele sabe o que nós precisamos, quando ela se prostra diante dos pés dele em adoração, Jesus já sabia do que ela precisava. Ela não usou palavras, mas ela chorou. Diz que o coração de Jesus se aguçou, se aquietou, inquietou, se afligiu. E Jairo, lá nos primeiros versículos que nós lemos, diz que ao ver Jesus interpelar-se insistentemente, ele também estava prostrado, em posição de adoração, porque nessa condição de adoradores, independente das circunstâncias, se estão a seu favor ou ao meu favor, quando Deus olha para dentro de nós e vê um coração dependente, vê um coração confiante e adorador, não tem nada que não move o coração de Deus em trazer respostas para os seus. Diz que Jesus, ao ver Maria chorando, diz o versículo que Jesus chorou. Em João 11:35 diz: Jesus chorou, porque ele se inquieta. O seu choro, tem um louvor que diz que tem sabor de vitória, tem sabor de mel. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor, Apocalipse, que o seu choro ele colhe em odres. Aquele que mesmo chorando continua semeando na casa do Pai, mesmo que prostrado ou prostrada, a palavra diz que ele vai colher cada lágrima sua derramada diante da presença dele. E a sua lágrima que desce, porque perderam a confiança às vezes no Senhor, não sabe aonde, que porta bater, mas hoje foi cantado aqui que Deus, está batendo a porta do teu coração. E se você abrir, ele vai entrar, ele vai restaurar a sua esperança, ele vai restabelecer a sua confiança nele, e ele vai restaurar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Deus quer que você creia somente. E uma coisa que eu aprendi é que diante do milagre de Lázaro, mas não é onde eu quero focar, ele fala assim: agora vão e anunciam. Mas a pregação principal é na de Jairo. Ele fala: não anunciei a ninguém. O seu milagre chegou, mas não anunciei. Não deixam que saibam. Satanás às vezes fica doido para furtar o teu milagre. Nós às vezes precisamos saber com quem compartilhar. Aqui é um ensinamento, porque nem todas as bênçãos
são necessárias ser compartilhadas. Há bênçãos que o Senhor manda: ide, anunciai, falai para todos. E Ele faz ao contrário. Então tomem cuidado. Nós precisamos saber com quem podemos contar. Deus tem levantado uma geração de liderança. Uma geração de liderança que tem servido a casa do Senhor. Nós temos homens e mulheres guerreiras que o Senhor tem ungido para cuidar de vidas, para semear no reino. Como a Maura disse, nós estamos em caminho de 3.000 discípulos. E do mesmo jeito que o Senhor quer levantar essa geração, mas primeiro Ele quer restaurar a sua casa. Assim como Ele restaurou a casa, nós também somos casa do Espírito Santo, nós somos templo. Deus também quer restaurar não só a sua família, mas também a sua casa espiritual. Porque nós estamos aqui para ser instrumento na casa do Senhor, para ser instrumento no reino do Senhor. E tem muitas coisas que fazem com que venham roubar essas marcas, essas certezas da ação de Deus na nossa história. Circunstância apagam, roubam essas marcas. A marca da promessa, ela já foi selada em você, mas as circunstâncias, a mentira de Satanás na nossa mente tentam tirar esse selo da promessa. Também o pecado às vezes ele vem e ele tenta tirar essa marca da promessa. Esses dias eu estava pensando, que o pecado ele faz como... Tem nada contra quem ama, os animais. Tem cachorro, cria cachorro em casa. É uma companhia, é algo que diverte. Mas o pecado é como o cheiro. Quando você não tem hábito de ter animais na sua casa, o seu faro ele está mais apurado. Mas quem mora, quem reside e tem um cachorrinho dentro de casa, que também faz toda a sua higiene, leva no veterinário, mas ele tem o seu cheiro, vamos dizer assim, propício, diferente dele mesmo. E você que às vezes está dentro da casa cuidando dele, é como se a sua narina se naturalizasse com o cheiro. Você não consegue mais sentir, E aí o pecado é meio que assim. Tem hora que a gente naturaliza ele, a gente não percebe que está praticando, que ele está no ar. Só quem está de fora que sente, chega na casa e fala assim: tem cachorro na casa, Um cheirinho meio de murrinha, de pelo molhado, sei lá o que é, mais ou menos. Aí a pessoa que não tem logo detecta. E o pecado às vezes nós levamos ele, domesticamos ele. E ele rouba a marca da promessa. Ele faz com que nós perdemos o foco. E também as nossas emoções, às vezes nos confundem, nos enganam, nos ludibria. Nós floreamos coisas, nós acrescentamos coisas, nós vemos coisa onde não tem. Enquanto Jesus minimiza, suaviza, nós ampliamos, Então nós podemos perder a marca da promessa com essas coisas. Mas hoje, nesta noite, eu quero te convidar a ser um Jairo. Porque Jairo, ele era mordomo. Ele sabia o que era mordomia cristã. Ele cuidava da casa, da manutenção. E nós precisamos aprender que nós cristãos, nós não temos nada, mas em Deus nós temos tudo. O seu marido não é seu, é de Deus. A sua esposa não é sua, é de Deus. Seus filhos não é seu, é de Deus. O trabalho foi Deus que te deu. Essa família linda, essa casa linda, foi Deus que te deu. Você só cuida de tudo aquilo que Deus te confiou. Você e eu somos mordomos de Cristo.
Nós cuidamos das coisas que Deus confiou em sua mão. Seu filho, sua filha, Deus te confiou a você. Seu esposo, Deus te confiou a você, sua esposa, seu trabalho, seus colegas. Então cuide da melhor forma, como mordomo de Cristo. Nada é meu, nada é seu. Tudo é de Deus. E Jairo sabia disso. E Jairo sabia que a filha dele não era dele, era do Senhor. E Jairo sabia a quem pedir auxílio, socorro.